Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha eu novamente com nossos estudos sobre o livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 13. Nós estamos nessa série, versículo por versículo. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Mas antes de nós darmos início ao versículo 13, vamos fazer uma oração ao Senhor Jesus. Ore comigo, querido Deus. Eu quero te agradecer pela tua palavra que está sendo ensinada, está sendo exposta aos nossos corações. Pai querido, me dá graça, me dê entendimento da tua palavra. Senhor, tira aquilo que está impedindo de eu entender. Cuide da minha mente, do meu coração, Senhor, faz eu ouvir a tua palavra, entender, Pai, para tomar a minha decisão ao teu lado. Jesus, tome nas tuas mãos e abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus. Meus irmãos, o capítulo 1, versículo 13 do livro de Apocalipse diz assim, ó, e no meio dos 7 candeiros, um semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, a gente sabe que para isso sempre eu gosto de separar ponto por ponto do versículo. Eu separei 4 pontos. Primeiro ponto, no meio dos 7 candeiros. Segundo, eu separei semelhante ao filho do homem. Terceiro, eu separei vestido com vestes talares. O quarto ponto, eu separei cingido à altura do peito com cinto de ouro, tá bom? Eu vou falar ponto por ponto. O primeiro ponto eu separei no meio dos 7 candeiros. João viu ele no meio dos 7 candeiros. Quem são os 7 candeiros? Eu mostrei para vocês no vídeo anterior. São as 7 igrejas da Ásia. Inclusive até mostrei um candeiro semelhantemente para vocês. Então vocês já sabem o que é o candeiro. Agora o que me deixa maravilhado é que Jesus estava no meio desses candeiros. Se Jesus estava no meio dos candeiros, então simboliza que Jesus está no meio da sua igreja. E se Jesus está no meio da sua igreja, ele vê tudo. Ele vê o que você faz, ele percebe o que você está fazendo, ele sabe se você tem fé, ele sabe na hora que você está pecando, ele sabe na hora da sua fidelidade, ele sabe na hora que você está em momento de santificação, ele sabe de tudo. Se ele está no meio da igreja é porque ele sabe de tudo. Ninguém vai esconder nada dele porque ele está no meio da sua igreja. Outro ponto importante é semelhante ao filho de homem. Quando João cita essa frase, praticamente ele está citando a mesma fala que está escrito no livro de Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 13. Quando ele fala que Jesus é semelhante ao filho de homem, ele está dizendo que Jesus é humano, ou seja, mostrando a humanidade de Cristo. Mas a gente sabe muito bem que Jesus, quando estava na terra, ele também era 100% Deus, ou seja, se ele era 100% humano, mas também ele era 100% divino. Bom, outro ponto importante do versículo 3 é vestido com vestes talares. Meus irmãos, essa expressão talares é comprido, ou seja, vestes compridas, e alguma coisa ele era. Eu separei alguns pontos aqui, porque uma pessoa que usava as vestes compridas, longas, tá? Era uma pessoa que ele era ou sacerdote, ou ele era um rei, ou ele era uma pessoa de muita autoridade. Ou seja, Jesus demonstra pelas vestes que ele é o nosso sumo sacerdote. Meu irmão, e o que é um sumo sacerdote, irmão Orlando? O sumo sacerdote era uma pessoa
qualificada, separada por Deus para interceder em favor do povo. O que João está dizendo? Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E se Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele está, intercedendo pela igreja, está intercedendo por nós, tá bom? Outro ponto importante, ele fala cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. Olha a expressão ouro, tá? Essa expressão aqui que eu acabei de falar, eu vou até mostrar para vocês bem aqui do meu lado, eu vou colocar uma imagem de um cinto aonde era colocado e também as vestes que ele usava. Vou mostrar para vocês vão olhar mais ou menos como era a veste que João olhou Jesus vestido, tá bom? Então o que acontece? Quando ele fala cingindo na cintura, observe que ele fala cingindo a altura do peito. Ele não está falando que ele olha Jesus com o cinto na cintura, não é isso. A altura do peito, mais ou menos aqui, porque aqui na cintura dá para entender que era um soldado que usava esse cinto abaixo do peito. Já a altura do peito era diferenciado, uma pessoa que usava um cinto de ouro, a altura do peito, na época, autoridade ou dignidade e justiça. É por isso que ele usava aqui próximo ao peito. Vocês estão até vendo a imagem aí que eu estou mostrando para vocês. Outra, a expressão do cinto, bem no finalzinho, fala de ouro. Ouro, eu vou separar duas qualidades do ouro aqui nesse versículo. Essas duas qualidades do ouro significa pureza e valor divino, tá? Uma aplicação para o versículo de número 13, eu separei 4 pontos importantes para a aplicação deste versículo de número 13. Você sabe, sempre eu gosto de dar uma aplicação, ou seja, um resumo geral daquilo que nós falamos. Este versículo de número 13 eu separei 4. Primeiro, Rei glorioso. Jesus é o nosso Rei glorioso. Outro ponto da aplicação, presente. Jesus está presente no meio da igreja. O terceiro ponto da nossa aplicação, Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede por todos nós. O quarto e último da aplicação, Jesus é o nosso justo juiz e santo. Tá bom? Esse é a aplicação do versículo de número 13. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um likezinho, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Paz.